Bom dia, é bom estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre as parábolas de Jesus. E meu desejo é que Deus possa, logo pela manhã, falar ao seu coração. Hoje nós vamos meditar sobre a parábola dos lavradores maus, a partir da ótica do Evangelho de Lucas. Mas antes, pega a sua Bíblia e seu cafezinho, que em instantes a gente vai iniciar a nossa conversa. A parábola dos lavradores maus é uma das poucas parábolas que estão relatadas nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles relatam que essa parábola foi proferida por Jesus na sua última semana de vida, logo um pouco antes dele morrer. Nós vamos observar essa parábola a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 20, do verso 9 ao 19, que diz assim: Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. E enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Em versículos anteriores, nós vemos que essa parábola é contada por Jesus, porque os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos questionaram a autoridade de Jesus, conforme relatado lá no versículo 1. Jesus estava ensinando no templo, pregando as boas novas ao povo quando a sua autoridade foi questionada. Nos versos 3 a 8, Jesus faz uma pergunta que os coloca em saias justas, de tal forma que eles não conseguem responder ao seu questionamento. E por causa disso, por eles não conseguirem responder ao questionamento de Jesus, Jesus também se recusa a lhes responder com que autoridade ele estava pregando e ensinando ao povo. E a partir deste contexto, então, a partir deste embate de Jesus com os líderes religiosos, que ele conta a parábola dos lavradores maus. E essa foi uma das únicas
parábolas que Jesus contou que seus ouvintes entenderam o significado. As parábolas de Jesus, apesar de terem elementos do cotidiano, eram parábolas meio enigmáticas. Tanto é que os discípulos sempre perguntavam para Jesus: Jesus, ensina-nos o que essa parábola quer nos dizer. Nos explique, porque nós não compreendemos. Essa é uma das poucas parábolas que as pessoas, os ouvintes de Jesus, conseguiram entender. E embora talvez não tivessem entendido de forma mais profunda o que Jesus queria dizer, o verso 19 nos diz que os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Por quê? Porque perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Ou seja, embora não entendessem o significado mais profundo da parábola de Jesus, eles entenderam que essa parábola foi endereçada para eles. E a parábola, como nós lemos, conta a história de um homem que plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. E nesse período da sua ausência, ele teve que esperar longos anos até as vinhas crescerem e darem os seus primeiros frutos, em torno aí de 4 anos de crescimento até os primeiros frutos surgirem. E durante esse período, ele teve que sustentar os lavradores, ele teve que comprar adubo, ele teve que comprar suprimentos para a vinha e esperar até que a colheita lhe desse um pouco de lucro. Na sua ausência, os trabalhadores cuidaram da vinha, podaram os seus galhos, arrancaram as ervas daninhas que estavam em torno da videira, as ervas que poderiam prejudicá-la. E eles ainda tinham o direito de, como arrendatários, eles tinham o direito de uma parte do que fosse produzido. Então, perceba já de cara a graça do dono desta vinha de confiar sua plantação a estes homens, de partilhar o lucro da colheita com eles e ainda conceder como um arrendamento a possibilidade deles comprarem a terra no final das contas, a possibilidade da terra ser deles, a vinha poderia ser deles. Perceba então a graça do dono dessa vinha, a bondade dele. Mas a parábola relata que, apesar de tudo isso, apesar dessa parceria do dono da vinha com estes homens, eles se rebelaram. Chegou o tempo esperado da colheita, como afirma o verso 10. Depois de longos anos, os primeiros frutos haviam surgido. Então o dono da vinha enviou um servo aos lavradores para pegar parte do fruto da vinha, pegar a parte que lhes cabia. Mas, surpreendentemente, os lavradores espancaram esse servo e o mandaram embora de mãos vazias. Lucas relata que o dono da vinha pacientemente mandou ainda mais 2 servos e ambos também foram feridos, humilhados e mandados embora. O Evangelho de Marcos vai dizer que esse Senhor enviou muitos outros servos a fim de conversar com esses lavradores e pegar a parte que lhe cabia. Esses homens não deixaram dúvidas de que eles haviam se rebelado, de que eles queriam reter o total do lucro da safra e ainda mais que eles queriam a vinha apenas para eles. Eles queriam usurpar a vinha do proprietário. Então o dono da vinha ele toma uma atitude um tanto drástica. Ele envia o seu filho amado, como está relatado no verso 13, imaginando que o seu filho, um representante dele mesmo, os lavradores iriam respeitar. Mas os lavradores, quando eles veem que é o filho do herdeiro, quando eles veem que é o filho do dono da vinha chegando, o primogênito, que era o herdeiro daquela terra, eles imaginaram: talvez o proprietário tenha morrido. Então nós vamos matar o herdeiro e a herança será nossa. Teremos direito total sobre a vinha.
Esse era o caminho mais curto para eles terem aquela propriedade para eles, matando um herdeiro. E matando um herdeiro, eles teriam o direito de herdar aquela terra. Então, com o objetivo de não contaminar a vinha com o sangue de um inocente, como era a cultura dos judeus, eles levaram o herdeiro para fora da vinha e o mataram. Depois de tamanha paciência e tolerância, o dono da vinha, como conta Jesus no verso 16, ele mata os lavradores e de maneira inesperada ele promete dar a vinha a outras pessoas, a outros lavradores. Apesar de tudo que aconteceu, ele continua sendo gracioso de conceder a sua vida, a sua vinha para alguém. Ele continua sendo gracioso para conceder a vinha para outras pessoas. Poderíamos nos questionar como os ouvintes de Jesus entenderam o que ele quis dizer com essa parábola, porque nós afirmamos que eles, pelo menos superficialmente, entenderam o que Jesus queria dizer. E um detalhe que nos passa desapercebido é que essa parábola de Jesus é praticamente uma releitura de uma canção que é relatada no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Os judeus cantavam essa canção nas suas liturgias no templo. Eles estavam familiarizados com as imagens que Jesus traz. Depois você pode dar uma lida lá em Isaías 5, na sua casa, para você identificar essas similaridades. Mas o fato é que eles estavam familiarizados com a linguagem que Jesus utilizava e por isso eles entenderam o que Jesus queria dizer. Mas vamos então para os significados da parábola. O dono da vinha nós podemos identificar facilmente como sendo Deus e os lavradores como sendo os líderes religiosos, que eram os representantes do povo, que foram colocados para cuidar da vinha do Senhor, isto é, que foram colocados para cuidar do povo de Deus. Os servos enviados pelo dono da vinha são os profetas, que foram enviados vez após vez para cobrar os frutos da nação de Israel e também para denunciar a liderança religiosa que havia se corrompido. Os profetas constantemente se levantavam em Israel para dizer, olha, Deus está sendo bondoso com vocês, Ele está sendo paciente, amoroso, Ele tem demonstrado os seus feitos milagrosos. Tudo que Ele espera de vocês são os seus frutos. Os profetas foram levantados para cobrar os frutos de Israel e também para denunciar os seus pecados, para denunciar a corrupção da liderança. Muitos deles foram humilhados por causa da mensagem que eles traziam. Vemos o exemplo do profeta Zacarias, um homem que cobrou os frutos de Israel e que foi ferido pela mensagem que ele trazia. Segundo a Crônicas, capítulo 24, versículos de 20 a 21, diz assim: Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse, isto é o que Deus diz, por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Veja aqui que ele está cobrando os frutos, ele está denunciando os pecados do povo. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Ainda no livro de Hebreus, o escritor dessa carta faz o seguinte relato de como o povo e a liderança religiosa trataram os profetas, lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 35 a 38. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Jesus mesmo já havia feito essa denúncia em Lucas 13. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos,
como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Todos esses textos deixam mais claro para a gente que os servos da vinha que foram feridos e mandados embora são os profetas. Os profetas que são a prova da paciência de Deus e da sua tentativa graciosa de alcançar e reunir o seu povo. Mas ainda temos a figura do Filho amado, que é uma referência óbvia a Jesus. Aquele que foi enviado para os seus, mas os seus não receberam, como afirma João no capítulo 1. Muito pelo contrário, ele foi lançado fora da cidade de Jerusalém. Assim como os lavradores da vinha lançaram fora o filho amado da vinha para matá-lo, Jesus foi lançado fora da cidade de Jerusalém, crucificado fora da cidade, no monte chamado Gólgota. Ele derramou o seu sangue e foi morto por causa da rebelião humana. O Filho de Deus crucificado pela obstinação do homem, ainda mais pela obstinação do seu próprio povo. Povo que ele tanto amou, povo que ele tanto preservou, povo que ele tanto cuidou. Foi morto. Deus, graciosamente, havia dado para Israel um privilégio que não foi dado a nenhum outro povo. Eles presenciaram a salvação de Deus tantas vezes. Eles receberam da boca do próprio Deus orientação e palavras de vida. Experimentaram de perto o cuidado de Deus, experimentaram os seus milagres, mas mesmo assim o rejeitaram. Por isso a vinha, como relatado na parábola, foi dada a outras pessoas, foi dada aos gentios. Mas o significado da parábola se torna ainda mais amplo quando Jesus cita o Salmo 118. Então, qual é o significado do que está escrito? Então Jesus cita o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi a partir dessa citação que os líderes religiosos, que os chefes dos sacerdotes, de maneira superficial, entenderam o que Jesus queria dizer. Mas o que eles não entenderam é que a rejeição a Jesus resultou em sua glória. A rejeição a Jesus resultou na glória de Jesus. Ele foi rejeitado sim pelos seus, mas foi aceito como aroma suave pelo Pai, que tornou Jesus não uma pedra qualquer, rejeitada pelos homens, mas o tornou a pedra angular, a pedra principal. E eu não sei se você sabe, mas a pedra angular, ela era utilizada nas construções antigas e ela era caracterizada por ser a primeira pedra que era assentada bem na esquina do edifício, formando um ângulo reto que une duas paredes. Então, a partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando assim toda a construção. Como explicou certa vez o pastor Alben César, chama-se de pedra angular, ou pedra superior, ou pedra de cobertura, a pedra cuidadosamente escolhida e ajustada que completava o edifício, que segurava duas paredes pela juntura do alto, que amarrava definitivamente o prédio. E aqui Jesus está dizendo que Ele é esta pedra angular. Jesus, rejeitado pelos homens, é aquele que une, através da sua rejeição, através da sua morte, é aquele que une definitivamente Deus e os homens. E a partir dele, todas as outras pedras do edifício, isto é, todos aqueles que creem no seu sacrifício, são acrescentados. Lembre-se que Jesus está ensinando no templo, cuja pedra angular foi lançada antes do resto do templo ser edificado. Pedro
exemplifica bem isso na sua carta, na sua segunda carta, quando ele diz o seguinte, na sua primeira carta, perdão. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, sois vós também, quais pedras vivas, edificados como casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E Jesus é essa pedra angular, eleita e preciosa, sobre quem nós somos edificados, sobre quem nós somos aceitos por Deus. Ele é a pedra principal, Ele é a primeira pedra lançada para que outras pedras possam ser acrescentadas. Nós somos aceitos por Deus, por causa de Jesus. E Ele sendo a pedra angular, a primeira pedra, nós temos agora a possibilidade de também sermos aceitos por Deus, sermos edificados sobre Jesus. O que os líderes religiosos, o que os intérpretes da lei, o que os chefes, os sacerdotes não entenderam de maneira mais profunda é que a pedra que eles rejeitaram foi a pedra escolhida por Deus para a salvação dos homens. Foi esse o meio que Deus escolheu. Foi seu Filho amado Jesus Cristo, que Ele escolheu para reconciliar a humanidade. Foi isso que os intérpretes da lei, os chefes dos sacerdotes, não entenderam. É por Jesus, é só através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Mas então qual que é o custo de rejeitar a Jesus? Ele mesmo responde na explicação da parábola no verso 18. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem cair será reduzido a pó. Isso fica mais claro, essa afirmação de Jesus, fica mais clara à luz do Evangelho de João. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqueles que não creem estão rejeitando o amor e serão condenados pelos seus próprios pecados, pela sua própria maldade, serão engolidos pelas suas próprias trevas. Nós corremos um risco ao interpretar essa parábola. O risco de pensar que ela só tem aplicação para os líderes religiosos do tempo de Jesus. Porém, toda a Escritura deve ser aplicada para nós. Deus hoje quer falar conosco a partir desse texto. E por isso eu gostaria de partilhar algumas reflexões com você antes da gente concluir. Primeiro, a gente precisa ter a consciência de que todos nós somos como os líderes religiosos, todos nós somos como os intérpretes da lei, todos nós somos como os chefes dos sacerdotes, isto é, todos nós somos como os lavradores. Mas você poderia pensar o seguinte: mas como assim? Eu não planejei a morte de Jesus. Eu não planejei matar Jesus de uma maneira tão humilhante assim. E se nós pensamos assim, gostaria de dizer com toda a humildade que nós estamos pensando errado. Como disse o teólogo J.C. Ryle, a conduta dos lavradores é uma ilustração vívida da maneira como os homens lidam com Deus. O comportamento dos lavradores na parábola, não importa se gostamos de pensar nisso ou não, é apenas uma figura daquilo que todo homem natural faria se tivesse capacidade. Faria contra Deus. É apenas uma figura daquilo que todo homem natural
se tivesse capacidade, faria a Deus. Não foi apenas Israel que, apesar dos seus privilégios, se rebelaram contra Deus. A história da criação nos lembra que toda a humanidade foi criada em condições privilegiadas. Deus criou todas as coisas perfeitas, como relata o livro de Gênesis. Tudo que ele fez era muito bom. Deus partilhou com o homem a vida perfeita. Deus fez a terra para o homem e para a sua descendência. Tudo era equilibrado, estava em perfeita harmonia. O homem foi criado bom, perfeito e feliz. Essa era a condição do homem no Gênesis, essa era a condição do homem na criação. Não existia um mal. Apesar disso tudo, assim como os lavradores, o homem se rebelou contra Deus. Apesar das condições perfeitas que eles tinham, assim como os lavradores, o homem quis tomar o lugar de Deus. Queriam usurpar o trono e caíram nas trevas do seu próprio orgulho. Se afastaram de Deus, fonte da vida, e passaram a experimentar a morte e o mal. E por causa disso, por causa do pecado do homem, Deus prometeu um descendente para que pudéssemos ser reconciliados. E o texto revela que esse descendente queria reconciliar Deus e a humanidade. Seria um descendente vitorioso, sim, mas seria um descendente ferido. E o texto de Isaías 53 revela que ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades e pecados. O texto de Isaías 53 revela que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, ele foi morto por causa dos nossos pecados. Por isso todos nós agimos como os lavradores. Todos nós, a partir da vida que levamos, nos rebelando contra Deus, agindo com violência e abuso com tudo que Ele criou, agindo com violência com o nosso próximo, somos responsáveis pela morte do verdadeiro inocente. Nós precisamos nos lembrar que, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8,7, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus, pois foi o nosso pecado, o pecado de todos nós, que crucificou seu Filho Jesus. Todos somos como os lavradores. Todos nós nos rebelamos contra Deus, assim como os lavradores fizeram, porque todos nós somos responsáveis pela morte do seu Filho. Foram os nossos pecados que crucificaram Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso e que isso nos coloque numa posição humilde diante do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos ser gratos pela paciência de Deus e, ao mesmo tempo, responder com humildade a sua palavra. Perceba na parábola que o dono da vinha, isto é, Deus, envia seus servos, os profetas, para falar com o seu povo e seus líderes. Além disso, pacientemente Ele enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Hebreus vai dizer, outrora Ele estava falando por intermédio de profetas, mas agora Ele nos fala por intermédio do seu Filho. Deus está falando constantemente com a gente. A mensagem está sendo anunciada. Sua palavra foi revelada a nós. Nós temos o testemunho do seu Filho Jesus, que morreu para que não sejamos esmagados pelos nossos próprios pecados e falhas e erros, maldade. Isso é motivo de gratidão. É por causa da paciência e misericórdia de Deus que nós ainda estamos aqui, que nós ainda não fomos entregues totalmente ao mal, à nossa maldade, mas ao mesmo tempo, à luz da parábola, a paciência de Deus
tem um limite para aqueles que rejeitam o Filho que foi entregue tão amorosamente. A paciência de Deus tem um limite para aqueles que rejeitam o amor. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 11, 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Por isso, é tempo de você acolher a palavra de Deus e permanecer na sua bondade revelada no Filho. Ele está falando, Ele está sendo paciente, Ele não deixa de falar. Nós precisamos acolher sua palavra, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e viver a partir disso. De outra forma, o fim para aqueles que rejeitam o amor, ao invés de serem edificados sobre a pedra angular, serão esmagados por essa pedra, que rejeitada pelos homens, se tornou a pedra angular, sobre o qual não apenas nós, os que creem em Jesus, seremos edificados, mas sobre o qual todo o universo foi e será restaurado a partir dessa pedra angular. E por último, se você crê em Jesus, aquele que é a pedra angular, é tempo de viver a partir dele. E Jesus é a pedra angular que, como vimos, orienta a colocação de todas as outras pedras. Aqueles que creem em Jesus são pedras vivas edificadas a partir dele. Isso significa que devemos viver a partir do que ele diz, que devemos ser orientados pela sua vida e viver como ele viveu. Em resumo, precisamos ser imitadores de Jesus. Precisamos responder em obediência e gratidão a partir do testemunho que nos foi dado. É dessa forma, e apenas dessa forma, que viveremos permanecendo em seu amor. Como ele disse certa vez em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês viverem a partir de mim, vocês permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Que nós possamos viver a vida a partir de Jesus. Que os nossos olhos enxerguem a realidade a partir do Evangelho, a partir daquele que é a palavra, por meio de qual todas as coisas foram feitas, por meio do qual todas as coisas foram edificadas, e viver a partir da sua vida. Sim, nós somos como os lavradores. E isso deve nos levar a correr para Jesus, correr para o seu sacrifício, que nos aceita apesar do que nós fazemos, apesar de nos rebelarmos constantemente contra Deus, apesar de nos rebelar constantemente contra o nosso próximo. E assim que possamos viver a partir de Jesus, gratos pela sua paciência e misericórdia. Como o apóstolo Paulo disse certa vez, a nossa oferta é uma oferta de louvor e gratidão. Que possamos viver a vida gratos e respondendo em obediência amorosamente a tudo que Jesus fez por nós. Que Ele seja a pedra angular, que Ele seja aquele que orienta toda a nossa vida. Quero orar com você.
Pai, obrigado, Deus, por mais essa manhã, por termos a possibilidade de estarmos juntos mais uma vez e sermos confrontados pela Sua palavra, Senhor. Meu Pai, nós nos constrangemos essa manhã e somos confrontados, Deus, de ter a nossa postura, Deus, comparada aos lavradores que agiram tão violentamente, Senhor. E pensar, Deus, que nós agimos com violência todas as vezes que desagradamos o Senhor, leva o nosso coração a nos quebrantar e a clamar pelo Teu perdão. De pensar que foi o meu pecado, Deus, que crucificou Jesus. Pai, nós nos rendemos ao Senhor e nós clamamos pela Tua misericórdia, nos agarramos unicamente ao sacrifício do Senhor Jesus que tão prontamente e tão amorosamente nos aceita, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor providenciou um meio pelo qual podemos ser reconciliados para o Senhor e podemos desfrutar, Deus, da Sua bondade e do Seu amor. Teu Espírito Santo nos auxilie, que Seu Espírito Santo nos conduza para que possamos viver como pedras vivas, como filhos do Senhor, que vivem a vida a partir de Ti. Nós queremos isso, que Teu Espírito Santo nos conduza a sermos orientados e vivermos como imitadores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar aqui mais uma vez com você. Esperamos você logo mais às 19 horas. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, então não perca e aproveite esse tempo para nós estarmos juntos mais uma vez. Até lá.